Se a sua estratégia de SEO depende da sinalização verde do Rank Math número 100, eu tenho uma má notícia. O Google não enxerga isso. Na verdade, ele nunca enxergou. Nos próximos minutos desse vídeo, eu vou te mostrar o que de fato ranqueia, o que de fato move as suas páginas para as primeiras posições no Google através de técnicas de SEO on-page. Vem comigo. Se você está visualizando esse vídeo, provavelmente você tem a seguinte rotina: uma redação com vários jornalistas publicando N matérias ao longo do dia. Ou você tem um blog com vários redatores, sejam redatores internos ou externos, freelancers, consequentemente pessoas entrando e saindo, conteúdos sendo publicados, revisados, e a única consideração de SEO que você tem é tudo ficar verdinho e 100% no Rank Math. O problema é que isso não funciona de forma isolada e única. A gente precisa ir além. Tem coisas que o Rank Math te ajuda muito, mas tem outras coisas que ele não te conta e que você precisa saber caso você queira ranquear de verdade. Mas fique tranquilo que a culpa não é sua. É falha de processo ou ausência dele. Existem 3 sintomas que são clássicos que a gente percebe do porquê que essas dores aí que você está vivendo são causadas. Primeiro, e a mais comum de todas elas, todos os posts otimizados, mas os seus conteúdos não passam ali da página 3 do Google. Por que isso acontece? Tá tudo 100%, tudo verdinho no Rank Math ou lá no Yoast, mas você não passa do 3. Ou seja, os posts otimizados e não ranqueia. Esse é o cenário mais comum que a gente percebe. O segundo cenário é a famosa canibalização. O que é isso? Você tem várias páginas tentando otimizar para a mesma palavra-chave. E aí você dispersa energia e deixa o Google perdido. Qual desses conteúdos todos ele deve ranquear, ele deve oferecer para o seu usuário? E por fim, um snippet fraco. Ou seja, você tem um conteúdo que está bem ranqueado, e estar bem ranqueado é só o primeiro passo. Uma vez que você está bem ranqueado, você precisa receber o clique, que é o mais importante, que é a partir do clique que o usuário vem para o seu site. E quando você tem um snippet fraco, significa dizer que você está com CTR baixo, ou seja, a relação de clique e impressões não está legal. Então, se você está com snippet fraco, você está com boa impressão, está aparecendo ali nas primeiras posições, mas o title ou a meta description não está convincente o suficiente para o usuário clicar. E a raiz, que é onde a gente tem que entender, é sempre a mesma. Está todo mundo olhando para o post, ou seja, o que o Rank Math está me dizendo para fazer, mas ninguém está olhando para o que mais importa. O que o usuário quer? O que o usuário está buscando e como que ele está fazendo isso? E para a gente resolver isso, a gente precisa focar no que nós chamamos de SEO on page. Ou seja, eu preciso olhar para aquela página em específico e melhorá-la. Existem 3 camadas para você fazer isso de uma forma muito assertiva. A primeira é o foco na palavra-chave. Provavelmente você já está fazendo isso. Ou seja, você está usando aí um plugin de SEO que você informa a palavra-chave, ele te dá algumas instruções e você segue aquelas instruções até ficar verdinho ou com 100%. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a segunda camada que a gente tem que olhar é o snippet. Ou seja, o title SEO, tá bom? A meta description, tá bom? E o permalink também. A gente junta essas 3 coisas: slug, title, meta description, eu formo o snippet. Isso tem que ser convincente, é copy de anúncio mesmo. O usuário clicar e você receber o acesso, que é o mais importante. E a terceira camada aqui é a análise de conteúdo. Eu não posso olhar simplesmente a pontuação de 0 a 100, eu tenho que fazer uma análise de conteúdo mais profunda, tá? Então essas 3 camadas aqui, elas ajudam. Quando uma camada está mais fraca do que a outra, não adianta uma querer compensar a outra.
porque não funciona. As três precisam caminhar juntas, estarem muito bem estruturadas, porque cada uma delas tem o seu papel efetivo para que, no frigir dos ovos, a gente tenha uma página otimizada. Vamos falar sobre a primeira camada que eu mencionei, a Focus Keyword, ou seja, aquela palavra-chave que eu quero otimizar para ela. E aqui vamos falar de algo que ninguém te conta normalmente. Convenhamos, pegar uma palavra-chave, digitar lá no campinho do Yoast ou do Rank Math, salvar, é mole, é fácil. Seguir algumas coisas ali que eles falam também, é super fácil. O que ninguém te conta e o que você deveria fazer e o que é mais importante. Primeiro, essa palavra-chave tem volume de busca para ela? Essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar. De repente você está otimizando para uma palavra-chave que ninguém procura. E o Google te dá essas informações através do Search Console, que é uma ferramenta do Google, e também de várias outras ferramentas, né, de busca de palavra-chave, né, Keyword Research, que você pode utilizar. Então essa é a primeira informação que você tem que buscar. Se aquela palavra-chave tem volume de busca que justifique eu investir na criação de um conteúdo, na otimização desse conteúdo. Outro ponto é a intenção de busca. O usuário, quando ele está fazendo uma pesquisa no Google ou nas IAs, ele tem uma intenção por trás. Eu preciso primeiramente entender. Essa intenção do usuário, ela é informacional? Ela é transacional ou ela é navegacional? Por quê? O tipo de conteúdo que você vai fazer, ele é diferente para cada uma dessas coisas. Se eu tenho um conteúdo informacional, né, eu estou informando o usuário de alguma coisa. Então eu vou estruturar o conteúdo de uma forma. Se o usuário está fazendo uma busca transacional, querendo comprar alguma coisa, eu vou ter um conteúdo diferente, eu vou fazer uma comparação, vou pegar um ranking do que é melhor, enfim. Então você tem que pensar nisso daí. E por fim, a canibalização. Se você vai otimizar para a palavra X, verifica dentre todos os seus conteúdos se alguma página já está sendo otimizada para essa palavra-chave. De repente você não precisa de um novo conteúdo, você precisa otimizar um conteúdo que não está ranqueando bem. O Rank Math, o Yoast SEO ou qualquer outro plugin, eles te falam, na verdade, se a palavra-chave aparece no lugar certo da página. Mas ele não te diz se é a palavra-chave certa, que é o principal. O snippet é o seu anúncio gratuito no Google. O snippet, pessoal, nada mais é do que o usuário vê quando ele faz uma busca ali no Google. São aqueles resultados. É uma composição do título, da metadescrição e da URL, o slug, que a gente chama. Então, a composição de tudo isso é o slug. E esse anúncio gratuito, boa parte dos publicadores de conteúdo não dão atenção. Dão atenção para a matéria, não olha para o snippet, publica e fica de qualquer jeito. E aí você fica chorando, reclamando, porque não está vindo tráfego orgânico. Você tem que olhar para o snippet, senão não vem. Exemplos aqui de coisas importantes, que é muito comum de ter essas confusões aí. Título SEO é diferente do H1. Vamos entender isso aqui. O Title SEO é um título do seu conteúdo voltado para quem está lá no Google, para quem você quer trazer para o seu site. O título que você escreve ali no editor é o que vai para o H1. Esse é o título para quem já está dentro do seu site. Então, um é para quem está dentro, o outro é para quem está fora e você quer trazer. Simples assim, ok? Outra coisa é o permalink. Coloque palavras-chave e palavras bem estruturadas para facilitar a leitura, tanto do usuário quanto do bot. A regra aqui, basicamente, é você evitar preposições ou as stop words. Por exemplo, de, para, com, arranca tudo isso fora, a, o, né, os artigos. Deixa só palavras simples, mais fácil a leitura. E a meta descrição. Aqui você precisa investir bastante num copy convincente para o usuário ler e falar assim, opa, que trem é bom, clicar e vir para o seu site.
Tem que ser convincente. E um dado muito importante do porquê que você deve investir muito no snippet é que 75% do CTR, ou seja, o click-through rate, ele fica ali nas 3 primeiras posições. Significa dizer que, além de você ranquear para a primeira página, você tem que ranquear para estar o mais perto da primeira posição possível, porque até a terceira você vai ter aí 75% do CTR, beleza? Por fim, a análise do conteúdo em si, e aqui que vem as polêmicas, e aqui que vem as maiores confusões, e eu vou tentar trazer isso de uma forma simples, clara, para você nunca mais ter dúvida sobre isso aqui. O que que a pontuação do Rank Math, do Yoast SEO ou de qualquer outro plugin não mede? Esse é o tema central, essa parte aqui que você tem que entender isso. Mas outra coisa para ficar claro na sua mente. A pontuação do Rank Math, que vai de 0 a 100, ela nada mais é do que uma higiene, uma checklist. Você fez toda uma higienização do seu conteúdo. Ou seja, a palavra-chave para a qual você quer otimizar, ela tem densidade dentro do conteúdo, ela aparece nas heading tags, o conteúdo ali tem link interno, tem link externo, tem alt text nas imagens, é uma higienização, só isso. Está fazendo, é o famoso arroz com feijão, fazer o básico muito bem feito, mas não tem o principal. Por quê? O plugin, ele não mede o que mais importa. Primeiro, qual que é a intenção de busca do usuário? É informacional? É transacional? É navegacional? O plugin ele não te dá isso. Outra coisa, a profundidade semântica. Você está otimizando para relógio. Mas quando você vai falar de relógio, você tem que falar de um campo semântico aqui, de um monte de coisa. Pulseira, marca, estilo, enfim, né? Um monte de coisa. Então esse campo semântico, ele vai muito além do que só a keyword que você tá focando. Outra questão, cobertura de subtemas que envolve um assunto central. Ele também não te dá isso. Autoridade tópica e o mais importante, a qualidade real do conteúdo. Do que adianta ter um conteúdo 100%, você segue toda a higienização, mas o conteúdo em si é ruim. Não vai adiantar nada. Às vezes você tem um conteúdo raso, um conteúdo ruim, com nota 100. E às vezes você tem um conteúdo muito bom, mas muito mal estruturado, está sem uma higienização, vai ter uma nota 70. Então essas duas coisas aqui que você tem que dosar. O conteúdo ele tem que estar higienizado, mas essas outras coisas elas são muito importantes e que fazem grande diferença. E isso aqui o plugin não mede. Você precisa de especialistas, você precisa de outras ferramentas complementares para fazer essa composição, para ter uma análise de conteúdo mais rica, mais profissional. Beleza? Para a gente fechar esse assunto, é o seguinte: a pontuação que você vê aí dos plugins de SEO é um termômetro, não é um diagnóstico. Pensa comigo, se eu pego um termômetro, coloco aqui debaixo do braço, depois que apita, eu olho o número, opa, 38 graus, estou com febre. Essa febre é gripe? É dengue? É covid? O que é? Ela não está me diagnosticando, ela está me dando um termômetro de como que está a temperatura do meu corpo. O plugin é isso, ele mede a temperatura, no caso aqui a higiene. Se está higiene, se está limpinho, bonitinho, só isso. Às vezes você pode ter vários conteúdos higienizados, mas são conteúdos irrelevantes. Então você tem que olhar todas essas camadas, olhar tudo isso de uma forma muito mais holística e não somente a pontuação. Show? Vamos pensar aqui então num processo prático aplicado em 4 simples passos para você fazer aí no seu dia a dia. O primeiro deles
é a validação da Fox Keyword, ou seja, para qual palavra-chave que você vai ranquear, que você vai focar. Então, antes de digitar essa palavra-chave no Rank Math, você vai abrir o Search Console e vai verificar se o seu domínio já recebe impressões para essa palavra-chave. E aí você vai decidir entre atualizar a matéria que já existe ou você vai escrever uma nova com ângulo diferente ou consolidar antigas, né, se você tiver várias em uma só. Então você vai validar a Fox Keyword. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é construir o snippet. No Rank Math, você pode personalizar o snippet tendo um título focado para SEO, um permalink limpo, sem stop words, ou seja, sem artigos, sem preposições, meta description com gancho, né, tendo um diferencial, um verbo de ação, sendo bem convidativo para a pessoa visualizar aquele conteúdo e ter intenção de clicar e chegar até o seu site. O passo 3 é ler a pontuação que o Rank Math te entrega, só que com um olhar crítico. Uma coisa é aceitar sugestões que ele traz, que melhoram a experiência de leitura e de higienização. Outra coisa é ignorar quando ele força uma densidade ali, principalmente de forma artificial. Ter uma pontuação 80, por exemplo, com um texto muito bom, semântico, muito bem estruturado, subtemas cobertos, é muito melhor do que ter uma nota 100 com um texto raso e um conteúdo forçado. Por fim, o passo 4, linkagem interna, mas uma linkagem estratégica. Então, por exemplo, toda nova matéria linka para 2, 3 matérias relacionadas ao mesmo assunto, né, que você tem no acervo. E volta no acervo para incluir o link reverso. Então, vai fazer o usuário navegar entre essas matérias que você já tem. O Rank Math, por exemplo, ele sinaliza se você usou o link interno ou não. Então isso vai te ajudar nesse passo 4 para você ter a confirmação de que realmente na matéria que você está criando, que você está publicando, você fez a linkagem interna para uma outra e manter o usuário ali navegando mais tempo, consumindo mais conteúdo e o mais importante, vendo mais anúncios no seu projeto e gerando receita. Agora, pegando o gancho desse conteúdo que nós falamos aqui, vou comentar de um case recente, né? Um cliente que era um portal de conteúdo novo que chegou para trabalhar conosco nesse ano e ele estava reclamando que não conseguia crescer, né, os acessos orgânicos, estava estagnado já mais de um ano e com publicação de conteúdo diária, todo santo dia religiosamente com conteúdos ali publicados. E aí o cliente chegou, a primeira coisa que nós detectamos que ele veio com a pauta de conteúdo, que era o que ele imaginava que estava causando isso, mas de cara a gente percebeu ali que era questão técnica. O lado bom que nós percebemos que ele já estava fazendo uso do Rank Math. Opa, que tem sido um plugin que ultimamente nós temos dado uma preferência. Só que a gente percebeu que o plugin foi só colocado, ativado e utilizado ali a pontuação de 0 a 100 nos conteúdos, nenhuma outra coisa foi feita além disso. Então, fizemos esse diagnóstico inicial, começamos a analisar, ver algumas outras coisas que a gente sempre faz aqui, e aí a partir disso a gente montou todo um diagnóstico ali para a gente trabalhar junto e fomos demonstrando que, além do Rank Math não estar muito bem configurado, além de ter questões técnicas que não eram somente questões de conteúdo, como ele imaginava, boa parte dos conteúdos usavam os blocos do Gutenberg, mas exclusivamente só de parágrafo, e aí alguns títulos, algumas coisas assim, só colocava negrito e não uma heading tag especificamente, onde que era para ter lista ordenada ou não ordenada, colocava o número, não utilizava a tag correta, né, os Hs, o L, o L, o L, enfim, para a lista ordenada e não ordenada. Então esses detalhes toda de estruturação que a gente foi percebendo ali que precisava
mexer em algumas configurações, revisar algumas questões técnicas, mas também chamar o time e explicar um pouco como conduzir essa questão toda, e foi o que nós fizemos lá. Eu vou detalhar isso um pouco mais. Primeira coisa que nós fizemos, tecnicamente falando, foi reconfigurar o RankMath, mas não é simplesmente seguir o wizard que o RankMath normalmente coloca, ou sair apertando o botão aqui e outro acolá, mas entender um pouco mais do cliente, do negócio dele. Então, coisas muito importantes aqui. O cliente ele tinha matérias que eram mais reportagens, artigos e outras questões mais factuais, só que para ambos o esquema utilizado era o mesmo. Então a gente separou, né, um esquema específico de article para reportagem e o news article para o factual, para poder separar as duas coisas e dar uma distinção. Também nesse conteúdo, nesse site, tinha alguns conteúdos, algumas páginas que não deveriam ser indexadas, mas não estavam configuradas assim devidamente. Algumas outras coisas que a gente precisava ajustar tanto no robots.txt quanto no sitemap para poder orientar melhor o crawler do Google em sua indexação, aproveitar melhor do crawler budget que o Google tem. Isso aqui é algo que pouca gente conhece, né, que é o crawler budget. Basicamente o Google ele dedica um tempo X para o seu site. Então, se dentro daquele tempo que ele tem disponível para você, se ele não conseguir indexar o que ele quer, você que fica prejudicado no final das contas. Então, esse foi o primeiro ponto assim, que a gente verificou, né? Então, reconfigurar o RankMath, olhar essas questões do negócio, entender como as matérias estavam sendo publicadas, ver questões inclusive de breadcrumbs, enfim, todo esse diagnóstico para reconfigurar o RankMath, que já era a base que ele estava utilizando. Depois disso, a gente resolveu atacar os blocos do Gutenberg, e aqui foram feitas duas coisas, basicamente. A primeira, orientação, e aí uma orientação para os jornalistas de uma questão semântica, por que é importante marcar uma heading tag como H2, H3, H4, o que isso significa, qual o impacto que isso traz. Eles tinham um apego visual, que é o erro mais comum para quem não é técnico, né, não sabe separar o HTML do CSS, tem essa confusão aí. Além de orientar também sobre os outros tipos de bloco, tabela, imagem, lista ordenada, não ordenada. E por fim, a gente pegou alguns outros blocos que mais atrapalhavam do que ajudavam a disponibilidade deles, e a gente removeu para deixar o editor muito mais limpo e simples para a equipe de conteúdo. Outro hackzinho, né, interessante para poder apoiar foram os partners centralizados, né, os block partners. Para quê? Algumas matérias são recorrentes, entrevista, lista de uma coisa ou outra, análise. Então, quando você percebe esse padrão de conteúdos, você pode facilitar o uso do bloco do editor e, consequentemente, o jornalista no dia a dia, na correria daquele volume de matérias que ele tem que aplicar, ele não tem que pensar muito em usar o bloco X ou Y. Você já tem um grupo ali, né, um pattern mais orientado para ele. Isso facilita a adoção de questões semânticas que são muito importantes para a otimização. Outro passo muito importante que nós fizemos foi a otimização das imagens de uma forma muito mais ampla. Primeiro, entender no site quais são os formatos, né, os tamanhos de imagens utilizadas, e verificar se a configuração do WordPress estava condizente, bem como os plugins e o tema ali em uso, para a gente refletir isso aqui nas imagens. Segundo, e por bem, né, que o cliente está na nossa infraestrutura de servidor também, de forma que a gente não precisa fazer uso de nenhum plugin para poder converter imagem para WebP. A gente não gosta muito dessa prática, porque quando você vai fazer conversão de imagem no PHP com plugin, isso consome muito o servidor. E na nossa infraestrutura, no WP Host, o que acontece? A gente deixa o usuário confortável subindo imagens para o WordPress no formato que ele quiser, seja GIF, PNG, JPEG, o que for mais relevante, o que ele tiver disponível ali no momento. A nossa infraestrutura, automaticamente, quando ela vai entregar a imagem no navegador de internet para o usuário final, ela converte.
Então a gente não mudou em nada o fluxo de edição dos editores, continuaram publicando as matérias com imagem, né, de qualquer formato, do jeito que fosse mais conveniente para eles, e a gente tratava isso com a infraestrutura de servidor para poder deixar o time confortável, produtivo, reduzir o custo e, consequentemente, melhorar a experiência do usuário. Editor, não corta não, hein? Deu uma tosse aqui, mas vamos deixar natural o negócio mesmo, hein? Vamos nessa. Outra coisa, a linkagem interna automatizada. Então, basicamente, é os famosos relacionados. Então, a gente configurou ali uns posts relacionados, matérias relacionadas, sem basear tanto em data da publicação, mas sim nas taxonomias que são utilizadas nesse projeto, para que vários conteúdos possam se relacionar e a gente aumenta aí o link juice entre todas essas matérias. Então, basicamente, foi tudo isso que nós fizemos para esse cliente recente e foi bem interessante. E os resultados eu te conto agora. Em 90 dias, depois que tudo isso foi realizado, o CTR médio das matérias que vinham sendo publicadas saiu de uma média de 2,1% para 4,8%, ou seja, mais que dobrou. Então, consequentemente, refletiu no tráfego, refletiu na impressão de banners, refletiu em dinheiro, em receita gerada, dado que esse portal ganha dinheiro entregando anúncios ali para os seus clientes. E o mais interessante de tudo é que a vida dos redatores não mudou praticamente nada, ficou muito tranquila, foi mais uma questão técnica que a gente mudou, teve pequena adaptação para eles, foi muito no sentido ali de orientá-los melhor em como usar cada coisa. Recapitular tudo que nós falamos aqui, SEO on page no WordPress é processo. Não é um plugin que você vai instalar e tá tudo resolvido. Sinto lhe dizer isso, mas é a pura verdade. É muito importante que focus keyword certa, snippet muito bem estruturado e intencional, feito para ter clique mesmo, e pontuação utilizada como termômetro e não como diagnóstico. Diagnóstico, o médico, você, o seu especialista, quem vai ter que fazer, tá? Então você tem uma ferramenta aí que é um termômetro, que vai te dizer se você está febril ou não, só isso. E no case, né, que você percebeu, esse cliente praticamente dobrou os resultados que ele vinha tendo, basicamente com algumas mudanças técnicas que foram aplicadas a partir desse olhar de especialista que foi aplicado ali, então foi bastante interessante tudo isso. E se você tem um portal de conteúdo com muito conteúdo, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa porque tem alguns hacks, algumas coisas aí que podem ser feitas para poder potencializar ainda mais. Em exemplo, como eu citei aqui, dobrou o resultado que vinha tendo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar em contato com o time comercial da PIC para que a gente possa fazer um diagnóstico e entender melhor o seu cenário, consequentemente te ajudar a potencializar ainda mais a geração de receita do seu portal de conteúdo com WordPress, com tráfego orgânico, tá bom? Eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, e há mais de 17 anos ajudando marcas de todos os tamanhos a crescerem de uma forma muito segura, sustentável e rentável com o WordPress, ferramenta a qual nós somos especializados. Eu te aguardo, muito obrigado, até o próximo vídeo.